Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal Devaneio de Papel. Seja muito bem-vindo se esse é o seu primeiro vídeo por aqui e bem-vindo de volta a quem tá sempre por aqui. Hoje é terça-feira e eu resolvi começar esse vlog porque eu acabei de finalizar 2 leituras e também chegaram livros aqui em casa, então eu resolvi juntar tudo pra poder fazer esse primeiro update. Então nesse update, pra não ficar muito longo, eu vou só falar sobre essas leituras que eu concluí, porque eu tava, lendo no último vlog, então eu vou só continuar o assunto, digamos assim, e depois eu já mostro o que chegou aqui em casa, que tô bem animada pra abrir essa caixa. Eu tava lendo, acho que até bastante coisa no meu último vlog. Algumas daquelas leituras continuam em andamento, inclusive, e eu vou falar delas em um outro momento. Mas os 2 livros que eu concluí, o primeiro deles foi esse aqui da Agatha Christie, O Mistério dos 7 Relógios. E eu comentei que eu tinha escolhido essa leitura pra poder fazer antes de assistir a adaptação que saiu recentemente na Netflix, Saiu como Os 7 Relógios. Então eu não comecei a assistir e nem pretendo começar a assistir assim por agora. Eu tenho muita coisa ainda pra dar andamento, terminar, então eu sou bem lenta, tá, gente, pra assistir série, então eu não consigo maratonar as coisas, assistir de uma vez, tá, eu vou assistindo bem devagarzinho, então isso aqui, vou tentar assistir ainda esse ano, mas assim, é uma coisa que eu realmente não pretendo fazer nos próximos meses, assim, nas próximas semanas. Mas então, esse livro aqui, gente, é um mistério clássico de Agatha Christie. Eu tinha inicialmente falado que ele não tinha um detetive, mas depois eu fui descobrir que sim, ele tem um detetive aqui. Eu nunca tinha lido nenhum livro desse detetive. Ele não é um Poirot, assim, um detetive muito famoso da Agatha. E o detetive em questão é o detetive Battle. Esse foi o primeiro com ele, pelo menos o primeiro que eu me lembro de ter lido com ele. Então, por isso que inicialmente eu achei que fosse um livro sem detetives, assim, mas não é. Só que é um detetive um pouco menos famoso, do que, por exemplo, Poirot ou outros personagens clássicos da autora, como a Miss Marple. E ele tem meio que uma parceira aí, assim, É uma pessoa que gosta muito de investigar crimes, mas não necessariamente ela é uma detetive, que é a Bundle. E pelo que eu vi, a Bundle também aparece em outros livros. Esse aqui é o segundo livro na ordem cronológica desses dois, do detetive e dessa menina doidinha aí, que é a Bundle. Mas é um mistério bem clássico, como eu falei, da Agatha. Então a gente tem ali uma história que começa de maneira, de certa forma, inocente, porque alguns amigos meio que vão pregar uma peça em um outro amigo, que ele sempre acorda tarde e tal, e eles colocam vários relógios pra despertar juntos, pra que ele pudesse acordar na hora certa e tal. E eles estão passando um tempo numa casa lá, X, enfim. E aí o que acontece é que depois que isso, depois dessa pegadinha, assim, que eles fazem, eles colocam os despertadores e no dia seguinte os despertadores tocam, tudo aquela loucura, ele não acorda e eles chegam lá pra ver e ele está morto. Tudo começa, com essa pegadinha e aí vira um negócio, gente, bem mirabolante, tá? Não é uma coisa muito simples, não. Ele vai aí, é um livro que vai para caminhos, assim, não muito óbvios, no sentido de não é só um assassinato ali que aconteceu e vai tentar descobrir quem matou. Isso vai ser ampliado pra algo muito maior, digamos assim. Eu gostei desse mistério, eu não achei ele nada, assim, muito extraordinário. Ele tem, sim, aquele momento que você fica, meu Deus, fui feita de trouxa, pela Agatha Christie, mas mesmo eu não esperando por uma das revelações aqui, que eu posso considerar que a gente tem 2 principais revelações, mas mesmo eu não esperando por elas, ainda assim, eu não achei elas extremamente, assim, chocantes. Eu achei revelações ok, assim, que fazem todo sentido, como a maioria das histórias da Agatha, tudo sempre faz muito sentido, e foram bem construídos e tal, mas não foram, assim, aqueles plot twists que me pegaram super de surpresa, que eu fiquei, meu Deus. Acho que talvez porque eu não tava me sentindo tão envolvida com a história, e eu não me sentia, assim, dando muita importância mesmo pro que tava acontecendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, conforme eu ia lendo, eu já começava a imaginar como que isso aqui vai ficar na adaptação. Então eu tô animada pra ver como que eles colocaram isso aqui, porque é uma minissérie, não é um filme. Então eu tô, assim, interessada pra ver como eles vão fazer a divisão, dos episódios, os atores que vão interpretar, esses personagens. Então é uma história divertida, só que, assim, ela é curta, mas ao mesmo tempo eu não senti durante a leitura que ela era tão rápida, tão fluida. Em alguns momentos achei ela um pouco lenta. Então, no geral, eu gostei, mas não achei nada muito extraordinário. Então, acabei fechando aí com uma nota de 3,5 estrelas. Mas é mais um mistério que eu recomendo da Agatha, e eu acho que se você tem vontade de assistir a adaptação e quer ler antes, eu acho que vale a pena, sim. Tem os seus momentos, assim, que vão te pegar de surpresa. Tem ali um quê, assim, meio de sociedade secreta. Então, tem algumas coisas interessantes, assim, instigantes, que eu acho que vale, sim, a pena você ler antes de assistir a adaptação, caso você tenha interesse. E o outro livro que eu terminei foi um audiobook que eu terminei hoje, e eu tô tentando me lembrar aqui, gente, se eu comentei, mas eu acho que eu não cheguei a comentar sobre esse audiobook em nenhum vlog. Acho que, nesse período que eu comecei esse audiobook e terminei, eu
não me lembro se eu tava gravando o vlog, mas enfim, acho que não, e por isso eu acabei não comentando sobre ele em nenhuma outra ocasião. Mas tô falando de um livro chamado Five, que é da autora Ilona Bannister, acho que é esse o nome dela. Eu achei que era um livro de estreia, mas na verdade não é. Ela já é uma autora bem conhecida até, ela tem vários livros lançados, e esse livro, ele tem uma proposta muito legal. Ele é um livro que se passa em 5 minutos numa estação de trem. Então a gente tá ali naquele momento em que um trem, ele vai chegar, é um trem X lá que vai chegar, e várias pessoas que estão esperando por esse trem, elas estão ali naquele momento, ali na expectativa e tal, já foram avisadas que o trem tá chegando, e aí a gente já sabe desde o começo, isso é tipo a primeira frase do livro, a gente já sabe desde o começo que uma das pessoas que está ali esperando o trem vai morrer. Então isso é uma certeza que a gente tem, que alguém ali vai morrer naqueles próximos 5 minutos, até a chegada do trem. A gente não sabe se a pessoa vai se matar, a gente não sabe se alguém vai matar ela, a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer, e nem muito menos quem é a pessoa. Então ele é um livro de mistério, ele tem esse mistério pra gente descobrir quem é que vai morrer, como que a pessoa vai morrer, se ela vai morrer no trem, se ela vai morrer porque outra pessoa vai matá-la, enfim, a gente não sabe de nada disso. Mas ao mesmo tempo ele não é um livro de mistério assim, propriamente dito, porque eu senti nele uma vibe muito Frederick Backman. E eu digo isso porque obviamente que né, é um livro inteiro, né, de 200 e tantas páginas. Eu ouvi o audiobook que tem mais ou menos 8 horas, eu acho, mas enfim, eu ouvi acelerado, então foi bem menos do que isso, acho que foi em torno de 6 horas que eu levei pra escutar. Mas esse período dos 5 minutos, a gente vai ver as cenas ali se desenrolando, né, o que leva aquelas pessoas a estarem ali vivendo aquela situação, qual a relação que uma pessoa tem com a outra, ou se elas não têm relação nenhuma, a gente vai descobrir no momento ali presente. Só que nesse meio tempo, a gente também vai voltando para entender um pouco sobre cada um daqueles personagens principais. Então a gente vai acompanhar um narrador em terceira pessoa que vai contar pra gente quem são essas pessoas que estão ali naquele momento. Por isso, né, e é isso que vai fazer a história ter esse brilho, digamos assim, esse diferencial dela. E foi por isso que eu lembrei do Frederick Backman, porque esse livro ele me lembrou, gente, levemente, tá? Pelo amor de Deus, sou assim, uma lembrança bem de leve, o Gente Ansiosa. Porque na Gente Ansiosa a gente também tem um mistério, a gente também tem uma situação ali que a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, como que as pessoas chegaram naquela situação, a gente só sabe que ela está acontecendo, mas a gente não sabe muito bem como que tudo combinou naquele momento daquele sequestro, né, que a gente vê acontecer. E aqui é a mesma coisa, a gente não sabe como que as pessoas vão morrer, né, então a gente precisa tentar ligar os pontos, né, e entender, quem sabe descobrir, mas a autora, ela vai trazer pra gente esse background das pessoas. É aquela coisa, né, de você ver uma situação acontecendo e às vezes você cria na sua cabeça todo um pré-julgamento sobre uma pessoa, porque você vê o jeito que ela tá falando, o jeito que ela tá andando, o jeito que ela tá, enfim, fazendo qualquer coisa ali no meio da rua, você pode criar você acaba tendo uma impressão de quem ela é, você acaba fazendo esses pré-julgamentos, porque é isso, a gente só tem aquele momento ali, né, pessoas desconhecidas que a gente cruza na rua, a gente só tem aquele momento que a gente tá vendo. A gente não conhece a pessoa, a gente não sabe quem ela é. Então, nesse livro, ela traz, acho que o objetivo dela é justamente esse, pra você ver que, assim, aquela atitude que você tá vendo aquela pessoa tomar, ela pode parecer pra você uma coisa, mas quando você vai entender o que fez aquela pessoa chegar naquele momento para tomar aquela atitude, aí você fala, então as coisas não são exatamente, né, aquilo que elas parecem ser. Então é um livro que vai falar sobre isso, sobre as aparências, como elas enganam a gente, né, como a gente acha que às vezes tem uma coisa ali acontecendo, mas que não condiz exatamente com a verdade, né, aparenta ser uma situação que não é verdade. Então eu gostei muito desse livro, gente, achei ele muito bom. Ele mantém esse clima de mistério, de tensão, porque afinal de contas, né, você quer descobrir quem é essa pessoa que vai morrer, mas eu confesso pra vocês que eu não fiquei me apegando muito a isso, tá? Chegou algum momento, assim, que eu nem pensei mais nisso, assim, que eu tava, gente, pra mim tanto faz como tanto fez. Óbvio que tinha algumas pessoas que eu queria menos, né, que fossem as vítimas, que fosse a vítima ali, né, em questão, né, me apeguei mais a um personagem ao outro, mas eu não tava muito ligando, sabe? Eu não fiquei muito tentando pegar pistas pra poder entender quem é que tinha morrido. Eu só fui realmente me deixando levar pela história, principalmente porque a gente vai ter muito desse background dos personagens, então eu tava muito interessada em ver, né, todos esses dramas, porque a gente vai ter muito drama familiar, muitas questões ali de cada um, porque é isso, as pessoas todas têm muitas complexidades, elas têm defeitos, e elas têm, enfim, coisas que aconteceram com elas e que as fizeram ser de um determinado jeito. Eu acho que esse livro
traz muito bem isso, principalmente com uma personagem específica, que, enfim, é a senhorinha lá, a gente cria uma ideia sobre ela, e aí você vai conhecer essa senhorinha, assim, o passado dela e tudo que ela passou na vida, né, pra ela ser daquela forma, e você passa a entender. Você pode até não gostar dela, mesmo depois de saber todo o background dela, toda a história dela, você pode até continuar não gostando, mas pelo menos você entende porque ela é, né, da forma que ela é. Então, achei uma leitura interessantíssima, assim, um formato muito legal. O audiobook é muito bom, ele tem várias vozes, né, eu não vou dizer pra vocês que é um full cast, né, acho que são uns 4 narradores, mais ou menos, não tem exatamente um narrador pra cada personagem, mas a gente consegue ter ali uma variedade boa de vozes, e também tem alguns efeitos sonoros, né, de estação de trem, então achei bem legal, bem imersiva, né, a leitura quando a gente tá ouvindo esse audiobook. Então, no fim das contas, assim, achei muito legal, né, tem esse quezinho de Frederick Backman, mas só nesses pontos que eu falei, de explorar um pouco o background dos personagens e de ter esse mistério, mas não é um livro que tem momentos engraçados e leves, tá? Ele é um livro mais sério mesmo, é um livro com bastante drama, né, porque, enfim, as vidas das pessoas, elas são vidas complicadas, né? Acho que a vida de todo mundo, assim, é cheia de momentos complexos e, enfim, traumas e coisas que fazem da gente quem a gente é, né? Então, me fez refletir, assim, bastante ao longo da leitura, me apeguei a alguns personagens, outros nem tanto, e fica a recomendação, gente, eu gostei bastante, eu não faço ideia se algum dos outros livros dessa autora já veio pra cá, se alguma das editoras, né, daqui do Brasil tem os direitos dessa autora, eu realmente não pesquisei pra saber, mas seria um livro que eu acho que seria bem bacana, assim, acho que se ele viesse pro Brasil as pessoas iam gostar bastante. Ele é um super lançamento, acho que lançou mês passado, uma coisa assim, e eu só li também, eu não sabia da existência dele, eu só li porque ele faz parte do Clube do Livro da Lala, né, e acho que a leitura de junho, inclusive. Agora eu não tô lembrada se é a leitura de junho ou julho, mas eu consegui adiantar essa minha leitura, então vou poder assistir a live depois de discussão, né, quando ela sair. Foi uma grata surpresa, e eu dei então 4 estrelas pra esse livro, porque aquela velha história, né, não fiquei com a sensação de 5 estrelas, mas fiquei com a sensação de ser um livro muito sólido, muito bem escrito, muito bem feitinho, então ficou aí com 4 estrelas e eu recomendo pra vocês. Agora tenho aqui uma caixa e vou mostrar pra vocês então o que chegou. Infelizmente, eu acho que essa caixa aqui não faz parte da promoção da caixa premiada, não sei se vocês estão acompanhando, mas tá rolando uma promoção, né, de caixa premiada na Amazon, que qualquer compra você pode ganhar um Kindle, pode ganhar uma Instax, pode ganhar Copa Stanley e tal, e eu tô assim animada, né, porque sou o que? Cadelinha da Amazon, né, infelizmente. Eu queria não comprar tanto lá, mas enfim, né, sou Prime, aquela coisa toda, sempre acabo comprando muita coisa lá, então tô na expectativa, gente, vai que eu ganho alguma coisa, né. Mas eu acho que como isso aqui veio da Amazon gringa, acho que não tá incluso nessa promoção, né? Mas quem sabe. Mas vamos lá. Não veio não, só veio o que eu comprei mesmo. Aqui eu tenho um livro lido e outro não lido. E o primeiro deles é No One is Safe. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já me viu falar sobre esse livro aqui. Esse aqui é um livro que faz parte, né, do mundo criado pela Ellie Marney, que ela começou com o livro None Shall Sleep. Vou até pegar aqui. Então ele é tipo uma continuação dessa trilogia. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia. E esse é o primeiro livro de uma nova trilogia que se passa no mesmo universo. Ele é uma continuação, tem um personagem muito importante de None Shall Sleep que aparece aqui no One is Safe. E ele vai ser, então, o protagonista, né, dessa nova série. Infelizmente, eu ainda não consegui, gente, comprar o terceiro livro dessa trilogia. Eu li ele em e-book e até hoje eu não consegui. E ele, tipo, saiu do estoque. Eu tô desesperada pra que ele volte logo, pra eu poder completar minha trilogia. Mas aí esse aqui ficou baratíssimo. Eu falei, bom, vou comprar, né, gente? Gostei dele e vou poder juntar ali com os outros da série, né? Agora o outro, que eu não li ainda, e é um super lançamento. Eu estou muito, muito, muito empolgada pra ler. Eu espero muito que eu consiga ler no mês que vem. Gente, olha que coisa mais linda do mundo! Meu Deus do céu! Japanese Gothic. Esse livro é da minha querida Kylie Lee Baker, que é nada mais, nada menos que a autora de um dos meus livros favoritos dos últimos tempos, que é Bat Eater and Other Names for Cora Zhang. Eu, inclusive, comprei esse livro recentemente. Acho que vocês já me viram falar dele inúmeras vezes aqui no canal. Eu sou muito fã daquele livro. E esse aqui é o novo lançamento, então, da autora. Tirei a jacket aqui, mas ele é bem simples, tá? Ele não tem nada demais. Veio com uma página amassada. Tirando a página amassada aqui dos agradecimentos, ele está em perfeito estado. Então, esse é o novo lançamento, né, dela. Eu tô empolgadíssima, gente, pra ler, justamente porque eu amei muito o Bat Eater. Esse aqui, ele é um livro um pouco diferente, pelo que eu vi, assim, de alguns comentários. Ele é um livro que vai misturar 2 linhas do tempo. São 2 linhas do tempo, né? A gente tem a linha do tempo de outubro de 2026 e a linha do tempo de outubro de 1877. Então, de alguma forma, essas 2 histórias vão se conectar. Eu sei que tem um pouco de fantasia, tem um pouco de, acho que, ficção científica, não sei se tem viagem no tempo, não sei, gente. Li muito pouco dessa sinopse, mas eu fiquei muito
interessada, simplesmente por ser dessa autora, e aí aproveitei lá uma oportunidade que eu tinha lá de comprar, não tava muito caro por ser um livro de capa dura, então eu já juntei o útil ao agradável, eu comprei esses 2 livros, e eu estou empolgadíssima, eu espero muito conseguir ler esse livro no próximo mês. Agora os gatos estão aqui se divertindo com a caixa, né, porque é isso que eles mais gostam. Como eu disse, eu vou deixar as leituras atuais pro próximo update, porque esse aqui já está muito longo, então tá iniciado o vlog, a gente se fala em breve. Essa semana eu não tenho muitas coisas, tá? Eu tenho só o piquenique no domingo e aí provavelmente no fim de semana mesmo eu vou assistir o filme de 15 dias do Victor Martins. Eu tô muito empolgada pra ver esse filme. Então são as coisas assim que eu provavelmente vou fazer durante essa semana. E aí, além disso, também vou comentar um pouquinho sobre as leituras que eu consegui fazer. E as criaturas estão aqui causando já na caixa, entrando na caixa que eles não cabem. Eu acho isso incrível. Como que gato, ele realmente tem, assim, um otimismo, sabe, gente, invejável, porque eles olham o tamanho da caixa, assim, eles não querem saber que eles não cabem, eles vão entrar do mesmo jeito, e aí fica ali, ó, com a bunda toda pra fora, a cabeça pra fora da caixa, mas ele tá ali, o Dex tá dentro da caixa, como se ele coubesse nela. Em breve eu volto com alguma atualização de leitura pra vocês. E eu também acho, né, assim, vocês leram o livro, vocês sabem que não é um livro fácil. Eu acho que nesses 10 anos, que é quase meu tempo que eu tô aqui em São José, eu me tornei uma pessoa melhor em todos os sentidos, porque a literatura fez isso comigo. E obrigado por todo mundo que apoia, por todo mundo que tá junto, por todo mundo que acredita, por todo mundo que vibra com a gente. E Thaís também, obrigado por ser essa amiga maravilhosa, e todo mundo sabe que ela faz de coração, né? Eu estou sentindo que eu tô entrando num looping que não me agrada. E que looping seria esse, você me pergunta? Essa coisa de eu só fazer o primeiro update, dando início ao vlog, e depois mais um update encerrando o vlog. Eu, sinceramente, não gosto de fazer assim, mas eu venho percebendo que eu tô nesse looping já há um tempo, e eu, sinceramente, não sei o quanto que isso impacta na vida de quem tá assistindo, mas pra mim é ruim fazer dessa forma porque eu sinto que eu fico falando durante muito tempo. Sempre acontece a mim de eu esquecer coisas quando eu não faço esses updates intermediários, né? Então agora eu tô com uma pilha de assuntos pra falar, e aí com certeza eu vou ficar muito tempo aqui nesse update falando, e eu vou me esforçar pra parar com esse hábito nos próximos vlogs. Mas o que aconteceu foi mais uma vez aí um vlog que eu planejava fazer por uma semana, acabou durando 2 semanas. Hoje é dia 30, então a gente tá finalizando o mês e por um lado é bom, porque eu vou conseguir trazer meio que leituras do mês aqui pra vocês, mas por outro eu provavelmente vou ficar muito tempo falando. Primeira coisa que tá vindo aqui na minha cabeça, a gente assistiu a adaptação de 15 dias e eu amei. Eu achei que ficou, assim, uma adaptação tão parecida com o livro, no sentido de a mesma sensação que eu tive lendo o livro foi a sensação que eu tive durante a sessão de cinema, sabe? E eu acho que isso é o principal quando uma obra é adaptada para o audiovisual. Seja série, filme, eu acho que é isso. É os roteiristas, enfim, o diretor, quem quer que seja, conseguir captar
a alma daquele projeto, sabe? Eu acho que isso acontece muito com Frankenstein, por exemplo, que foi um filme que eu gostei muito. Algumas pessoas reclamaram de não ser tão fiel e tudo mais, e aí eu sempre me pegava pensando nisso, porque, assim, o Guillermo del Toro, ele é fã, assim, número 1 desse livro, se eu não me engano, é o livro favorito da vida dele. Então ele trouxe uma perspectiva de uma pessoa que tem aquela história como favorita, fez uma adaptação, mudou algumas coisas, mas uma coisa ele não mudou, que foi a essência do material original. Também foi um filme que, enquanto eu estava assistindo, eu tive a mesma sensação durante a leitura. Eu acho que isso é muito difícil e é muito especial quando feito da forma certa, sabe? É muito difícil de fazer, mas quando feito da forma certa, funciona muito. E é o que acontece com 15 Dias, eu amei, eu recomendo muito que vocês assistam. Eu sei que vai chegar em breve na Netflix, então quando chegar, caso não tenha chegado o filme aí na sua cidade, no cinema, assista, porque realmente vale muito a pena. Em outros assuntos ainda, né, falando sobre outras coisas que não necessariamente livros, não sei se vocês perceberam, mas enfim, eu mostrei alguns takes aí de Jogos do Brasil, né, que eu tô assistindo, tô torcendo. Eu confesso pra vocês que eu tinha começado a assistir os jogos bem brocochosinho, assim, mas agora, gente, estamos deixando sonhar, entendeu? Depois da gente ter eliminado o Japão, estamos deixando sonhar. Só que assim, provavelmente esse vlog vai ao ar depois do próximo Jogo do Brasil, então vocês que estão assistindo já sabem, né, se a gente passou ou não das oitavas. Neste momento, inclusive, tá rolando o jogo da França ali na TV, né? O Anderson tá assistindo. Eu tô vendo alguns jogos também, além dos jogos do Brasil. E eu gosto muito de Copa, né? Eu prefiro Olimpíadas, mas eu gosto bastante de Copa. Não tendo uma relação tão boa com Copa ultimamente, por causa da nossa situação, né? Do Brasil, mas ainda é uma competição que eu gosto bastante de assistir. Agora, já entrando no nosso assunto principal aqui, que são os livros, queria falar um pouquinho sobre o piquenique literário, né, gente? Que a gente teve o encontro de número 100. E isso, assim, já começa que esse encontro de número 100, os organizadores só consideram os encontros oficiais do piquenique. Então a gente teve muito mais que 100, porque teve alguns outros encontros que aconteceram em outros formatos, que aconteceram, por exemplo, em parceria com o Sesc, que aconteceu recentemente, né, no encontro com a Socorro. E é muito legal, sabe, ver um clube literário tão sólido como esse, assim, e eu fico muito feliz de fazer parte desde o começo. Ano que vem o clube faz 10 anos, então é muito especial fazer parte dessa história, é muito especial acompanhar tudo, assim, desde o começo, tá sempre muito por dentro de tudo, porque afinal de contas eu sou amiga dos organizadores, então eu fico muito feliz, assim, muito satisfeita de fazer parte de tudo isso. Foi uma festa muito bonita, foi muito legal. Eu, infelizmente, não consegui ler o livro da Natália T, minha irmã, consegui pegar o autógrafo com ela, mas eu não li o livro ainda. Eu vou colocar ele na minha TBR agora pra julho, mas é um livro curto, né, então talvez eu não tenha tanta dificuldade, mas infelizmente não consegui ler antes do encontro, mas foi muito legal mesmo assim ouvi-la falar. Acho que ela trouxe perspectivas, assim, muito interessantes sobre a história dela, né. Não quero deixar muito pra depois a leitura de Antes que Apague. Mas foi tudo muito, muito legal nesse piquenique. E agora, então, devo ter mais alguma coisa que eu esqueci? Talvez tenha mais alguma coisa que eu esqueci, que eu queria falar, mas que neste momento eu não estou lembrando. Agora, falando sobre as minhas leituras concluídas, né, concluindo esse mês de junho, porque hoje é dia 30, eu não vou concluir nenhuma leitura mais. Depois de Five, eu concluí mais 3 livros. 2 foram audiobooks e um foi, gente, aquele livro que eu estava carregando há milhões de anos. Finalmente ele foi concluído. Vou falar pela ordem aqui. O primeiro deles foi, então, O Misterioso Caso de Styles. Sim, eu li mais um livro da Agatha Christie. Tem um motivo, tá, pra eu ter pegado esse livro pra ler, porque, assim, a minha assinatura da Audible tá acabando. E ela vai acabar nos próximos dias. Então eu decidi, nesses últimos dias de assinatura, pegar alguns audiobooks, né, que são exclusivos. E aí um deles era esse livro, né, do Misterioso Caso de Styles, porque esse é aquele livro que ele é meio que novelizado. Então a gente, além de ter um full cast, né, várias pessoas narrando, né, os personagens, a gente tem também sons ambientes, a gente tem realmente como se fosse uma novelinha, naqueles moldes tipo radionovela de antigamente, né, que a gente tem os sons dos animais, da porta abrindo, porta fechando, os passos, né, das pessoas nos cômodos, tem música, tem um monte de coisa, então é muito legal, assim, muito imersiva a experiência. Eu gostei bastante da experiência do audiobook como um todo. Tem vários autores famosos, tá, nesse audiobook, é uma produção exclusiva da Audible, então achei que ficou tudo muito bem feito, assim, gostei muito. E a história em si, se você não sabe, esse é o primeiro livro da Agatha Christie, tá, gente? Então foi o primeiro romance lançado por ela, e foi o que, né, alavancou a carreira dela de escritora, tornou ela a rainha do crime. E, assim, ler esse livro após ter lido vários outros livros da Agatha, assim, a gente consegue perceber várias das características que tornariam a Agatha tão quem ela é, assim, né? A gente consegue ver muitas das características dela já nesse primeiro livro, coisas que a gente vê se repetir depois. Então, algumas coisas eu consegui sacar do mistério justamente por já conhecer a Agatha, né? Por já conhecer a maneira como ela constrói os mistérios dela. Se eu tivesse lido
pela primeira vez, eu provavelmente não teria conseguido pegar. Mas como eu já tô acostumada, então assim, foi um pouco fácil até pegar algumas das coisas ali que ela tentou desviar minha atenção, ela tentou fazer com que eu não prestasse atenção naquilo, eu tava prestando atenção, porque eu já tô acostumada com o tipo de escrita dela, o tipo de mistério que ela constrói. Mas a revelação mesmo, eu fui pega mais uma vez por ela me enganou mais uma vez, porque ela faz um negócio muito legal nesse livro, que obviamente eu não vou falar o que é, mas é muito legal. Esse é um mistério bem familiar, né, bem típico, assim, né, que se tornou bem típico depois da Agatha, mas assim, é uma família, então assim, meio que a matriarca da família é assassinada, e aí todos ali naquela família, e os empregados, e todo mundo ali que estava envolvido, acaba se tornando suspeito, e o Poirot, ele tá por ali, ele tá assim, tá ali, tá ficando, né, tá tentando descansar ali, perto daquela residência e, né, dessa mansão aí dos Styles, ele tá ali, tá vagando por ali, e aí o Hastings, que também vem se tornar um personagem bastante importante depois, né, em outros livros da Agatha, é a primeira aparição dele, ele conhece já o Poirot, sabe que o Poirot tá ficando por ali e fala, quer saber, eu vou chamar ele aqui pra investigar essa morte dessa mulher, porque tá muito esquisito isso daí, não parece que foi uma morte acidental, que a princípio todo mundo acha que foi acidental, mas aí ele chama o Poirot pra investigar. Então a gente tem a primeira aparição desses personagens, que vem a se tornar personagens extremamente relevantes nas histórias da Agatha, depois principalmente Poirot, e foi muito legal, assim, de já ver como desde o começo a Agatha Christie, ela construiu muito bem a personalidade do Poirot. Ele é aquela pessoa que, né, eu li em tantos livros, ele, desde aquele começo ele já era daquela forma, então é muito legal ver como ela pensou muito bem nesse personagem, né, na hora de construí-lo. E aí, gente, no fim das contas, dei 4 estrelas, porque não tinha como, sabe? Eu realmente achei um livro muito sólido, muito bem feitinho, assim, muito redondinho, uma história muito boa da Agatha Christie, um mistério muito bom, isoladamente também, se não fosse da Agatha Christie, seria um mistério muito bom, principalmente por algumas sacadas ali que ela tem, que eu achei bem interessantes. E fiquei muito feliz de ler 2 livros da Agatha agora nesse mês, né? Acabei aí fugindo um pouquinho da minha TBR, né, gente? Tô deixando baixo aqui, não vou falar muito de vários livros que eu falei no último vlog que eu ia ler, eu não li, né? Mas vamos deixar baixo. Mas enfim, fui lendo outras coisas também que me deixaram bem satisfeita, então esse foi um deles, né? E aí, gente, o próximo livro que eu concluí foi esse aí, realmente uma vitória, tá? Finalmente eu concluí Marte do... eu não sei falar o nome dele direito, Kaveh Akbar? Não sei falar muito bem o nome desse autor, tá? Kaveh Akbar, eu não sei falar. Mas é um autor iraniano, né? Iraniano-americano. Marte, gente, é uma história que, desde antes dela ser lançada aqui no Brasil, eu já tava ouvindo muito falar sobre ela. É um livro que eu acho meio difícil, tá? De falar a sinopse dele, porque ele é um livro de ficção literária, assim, um livro de drama, então ele não tem muito, assim, uma história. Ele é aquele livro que a gente vai acompanhando um pedaço, né, da vida de um personagem, e não necessariamente uma jornada, uma coisa muito específica. Mas a gente tem um protagonista que é uma pessoa que já passou por diversas coisas na vida, assim, coisas muito pesadas. Ele é uma pessoa que, além de imigrante, ele também tem muitas questões ali familiares, em vários aspectos da vida dele, relações complicadas com alguns dos membros da família dele, ele perdeu a mãe muito novo, então tudo isso impacta muito ele, na vida adulta principalmente. Ele acaba se tornando uma pessoa muito depressiva, ele acaba virando muito pro lado de vícios e tudo mais, e a gente vai acompanhando esse personagem, ele acaba ficando meio fixando um pouco aquela ideia, o que faz de uma pessoa um mártir, né? O que faz a morte de uma pessoa se tornar algo importante? Por que uma pessoa, que tipo de vida que uma pessoa tem que viver para que quando ela morra, ela se torne um mártir, né? Se torne alguém que todo mundo vai lembrar e que vai falar assim, nossa, essa pessoa é uma inspiração, é um exemplo. Então ele fica com essa ideia fixa assim na cabeça. E aí ele vai entrar meio que numa jornada mais da metade pro fim do livro, em que ele vai entrar em contato com uma pessoa que vai ajudá-lo a entender um pouco mais sobre isso. E tem muito vai e vem na história, a gente tem muitos flashbacks, depois a gente tem muitas outras cenas, assim, momentos muito específicos do momento presente, mas que depois a gente vem pro momento realmente do presente. É um pouco difícil assim explicar. Tem momentos que aconteceram pouco tempo atrás, tem momentos que aconteceram décadas atrás, tem momentos de agora, do ano que a gente tá acompanhando, então assim, é um vai e vem bem assim, intenso, mas ao mesmo tempo não é um livro muito dinâmico, ele é um livro um pouco mais parado mesmo, justamente por ele ter esse tom de ficção literária. É um livro mais contemplativo, para você refletir, né, sobre todas as questões, vida, morte, principalmente, assim, religião, crença, fé, então tem muita coisa que a gente vai refletir, né, ao longo da história. Só que esse livro, gente, ele me pegou muito de surpresa, eu não vou falar absolutamente nada sobre essa situação, mas assim, chegou um ponto que aconteceu uma coisa que eu nunca imaginaria,
porque eu não vi ninguém falando que tinha uma determinada coisa nesse livro. E aí, quando aconteceu, eu fiquei, assim, muito chocada, pra dizer o mínimo, sabe? Foi algo que me pegou realmente muito de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, depois de pensar um pouco sobre o que tinha acontecido, eu tinha achado algo muito, assim, nossa, incrível, né? Nossa, que legal. Pra mim, tinha feito, né, o livro se tornar uma outra coisa. Mas aí, conforme foi se encaminhando pro final, eu comecei a pensar um pouco sobre aquilo que tinha acontecido, comecei a achar meio, assim, meio fora da realidade ali, uma coisa que tinha acontecido. E aí, o final também é um final um pouco confuso, ele não é um final muito... Eu não vou dizer pra vocês que é um final aberto, mas ele não é um final que deixa muito claro o que aconteceu. Então eu estava com expectativa, assim, de dar mais de 4 estrelas pra esse livro, mas por causa desses pontos, assim, coisas que eu fiquei pensando depois que eu li, e também principalmente o final, eu acabei fechando aí com 4 estrelas, porque de fato é um livro muito bom. É um livro que eu levei muito tempo pra ler, mas é porque eu não estava no momento bom quando eu comecei a leitura desse livro. Se eu tivesse pegado esse livro num outro momento, eu teria lido muito mais rápido, porque ele não é um livro longo, é uma leitura um pouco mais lenta, mas não é um livro longo, ele tem acho que menos de 300 páginas. Só que ele também não tem esse ritmo assim frenético, né? Não é um livro de mistério, não é um livro assim de aventura, é um livro mais pra você pensar, né? É um livro pra você pensar um pouco sobre os temas ali que o autor traz pra gente. Ele vai falar muito sobre imigração, obviamente, ele vai falar muito sobre o que é ser imigrante, né? Principalmente nos Estados Unidos, enfim, muito sobre vícios, muito sobre depressão, saúde mental como um todo, morte, como eu já disse, vida, fé. Então tem muita coisa sendo abordada nesse livro, e todos os assuntos me agradaram bastante. Eu me senti muito envolvida pela vida desse protagonista, principalmente, e gostei muito das reflexões, assim, que o autor propôs. Mas realmente ficou faltando um negócio ali pra mim no final, pra que eu gostasse mais, assim, do livro. Mas, gente, 4 estrelas, super recomendado aí pra quem tiver interesse em ler Mártir. E por fim, gente, pra finalizar aqui os livros lidos, o último livro que eu finalizei, que eu acho que faz o quê? 2 dias, mais ou menos, que eu terminei de ler esse livro, foi mais um audiobook que eu também peguei lá na Audible, que foi o livro de memórias da Britney Spears, A Mulher em Mim. Desde que esse livro lançou, né, falou-se muito sobre ele, né, muita gente falando sobre as polêmicas, os assuntos, assim, mais tensos, assim, que a Britney falou, né, as coisas que ela trouxe ali à luz, né, a versão dela sobre muitos dos fatos que a gente conhece sobre a vida dela. Então, falou-se muito na época do lançamento, depois deu uma baixada, né, porque daí todo mundo viu que não iria passar muito daquilo, né, até porque dá pra ver que a Britney, ela tá num lugar, assim, agora mais recluso, ela realmente não quer trazer os holofotes pra ela novamente, ela deixa isso muito claro, inclusive no final do livro, ela deixa isso muito claro, que ela não quer ser artista por enquanto, ela quer ser ela quer ser um ser humano, quer viver quietinha no canto dela, e quem sabe um dia ela volte, né, a ser artista novamente, mas dá pra ver, assim, dá pra perceber bem que não é uma coisa que ela quer agora. A poeira deu uma baixada, eu acabei esquecendo um pouco da existência desse livro, e aí eu acho que a própria Audible me sugeriu esse livro. Esses dias eu falei, bom, é curtinho, então vou pegar pra ouvir, né, nesses últimos dias aí que eu ainda tenho de assinatura. E assim, gente, falando do audiobook em si, eu não gostei do audiobook, tá? Eu achei o audiobook fraco, eu achei uma produção mal feita, tá? Assim, não é péssimo, não é uma coisa que, nossa, eu não aguentava mais ouvir e tal, mas eu não gostei da narradora, eu achei que ela não tem, assim, muita cadência na voz, eu achei que ela não... Enfim, ela não narra, assim, com muita emoção, sabe? Certos momentos, eu acho que ela narra meio monótono, assim, um pouco, então não gostei muito da performance dela mesmo como narradora, mas, mais do que isso, pra mim, a performance da narradora foi o menos pior, porque o que eu realmente não gostei foi da produção, da edição desse audiobook, porque realmente tem muito erro. Muito erro. Tem várias frases que são repetidas, que dá pra ver que a narradora, ela regrava, né, creio eu, que ninguém faz um audiobook de uma vez, né, então, assim, você tem que repetir várias vezes a mesma frase, né, por causa da dicção, pra que fique bem, pra que a gente consiga entender o que tá sendo falado. Então, acredito que ela tem que regravar muitas vezes, né. Acho que todo audiobook tem essa necessidade da pessoa ali regravar várias vezes uma mesma frase. O que acontece é que aqui não foi muito bem editado, então tem várias frases que são repetidas. Ela fala uma frase e logo em seguida a frase entra novamente. E aí eu ficava, gente, da primeira vez eu achei que fosse uma escolha, né, de estilo da escrita, mas não, a partir do momento que aconteceu 2, 3 vezes, eu falei, bom, é um erro de edição, realmente. Tem algumas frases que são cortadas, assim, de maneira muito brusca, então é uma edição realmente mal feita em alguns momentos, porque eu nunca tinha percebido isso em audiobook nenhum, gente. Todos os audiobooks que eu ouço, principalmente audiobooks de memórias, tirando o corte do capítulo, eu nunca senti essa sensação de que aquilo estava sendo editado. Eu sempre sinto que aquilo está sendo falado de uma vez só, mesmo sabendo que isso é impossível, né? A pessoa tem que parar um pouco para beber uma água, para ir no banheiro, pra fazer, né, pausas, até mesmo para não cansar tanto a voz. E nesse audiobook eu percebi
todas as vezes que tinham esses cortes bruscos, porque eles são muito mal feitos. Então eu não gostei do audiobook. Agora falando sobre o livro em si, né, que eu poderia ter, enfim, lido de qualquer outra forma, mas acabei escolhendo o audiobook. Olha, foi muito legal, assim, ter essa versão dos fatos, né, como eu falei, da própria Britney. Foi muito interessante ter a visão dela sobre aquilo que a gente acha que a gente sabe, né? Então a gente vê toda uma situação ali acontecendo, a gente cria diversas teorias na nossa cabeça né, do motivo daquilo ter acontecido. E aí quando você ouve, quando você lê, enfim, quando você vê o que ela tá falando, do que tinha por trás daquilo ali, o que estava acontecendo nos bastidores daquele momento, confesso que eu me senti um pouco culpada em alguns momentos por ter julgado a Britney. Eu sempre fui muito fã da Britney, desde que eu sou criança, assim, né? A Britney foi meio que ali a minha Xuxa e tal. Eu gostava, né, das cantoras brasileiras, mas, assim, cresci muito ouvindo Britney. E depois de mais velha, eu acabei parando, assim, de ouvir um pouco. Hoje em dia, praticamente não ouço, assim, é muito difícil, mas me deu vontade de ouvir novamente alguns dos trabalhos dela, principalmente os mais antigos. Mas, por exemplo, ela fala com muito carinho do Glory, que é um álbum que eu, sinceramente, nunca liguei, mas dá pra ver que ela tem um amor muito grande, um carinho realmente muito grande por esse álbum. E aí me deu vontade de ouvir, e me deu vontade de pegar os álbuns mais antigos, que são aqueles que eu ouvia, né, na minha infância ali e comecinho da adolescência. Então, foi muito impactante, assim mesmo, ver como que... Gente, é impressionante como que essa mulher, assim, passou por situações que eu fico pensando que hoje muita gente não suportaria, sabe? Com ela, nunca era uma coisa só que acontecia. Parecia que era sempre uma junção de várias coisas que aconteciam ao mesmo tempo. E eu ficava, gente, como que essa mulher suportou tudo isso, sabe? Quem é muito novo hoje, quem é muito jovem hoje, não viu ali os anos 2000 e o que era Britney Spears nos anos 2000, gente, vocês não têm ideia de como era ser essa mulher. Tipo, eu também não tenho, né? Mas eu digo assim, a gente vê como que a mídia tratava ela e como as pessoas, enfim, o que as pessoas falavam dela, como ela era realmente vista em muitos momentos como a pior pessoa do mundo. Enfim, todas as críticas, quando eram relacionadas a ela, eram sempre muito maiores do que deveriam, sabe? Então, se uma outra pessoa fizesse as mesmas coisas que ela, nunca que essa pessoa receberia tantas críticas quanto ela recebia. Então, tudo com ela era sempre muito exagerado, muito exacerbado. Ela era realmente a estrela do momento ali dos anos 2000. Então, você, né, conseguir ver ali pelas palavras dela como que tudo isso impactou a vida dela e quem ela é mesmo, né, quem ela... E todo esse período que ela passou na tutela, né, de 13 anos, sob essa tutela. Gente, eu sabia muito pouco desse negócio da tutela e eu fiquei chocada, assim, lendo os relatos desse período da tutela e as coisas que aconteceram enquanto ela estava sob a tutela do pai. Vários dos momentos icônicos que a gente tem, né, conhecimento da carreira da Britney aconteceram enquanto ela estava sob tutela. Então, é muito louco isso, porque ela mesma fala, como que eu sou uma pessoa incapaz, como que eu sou uma pessoa que pode ser, tipo, considerada uma pessoa que não tem condições de cuidar de si mesma, que não tem, né, capacidade física, mental, psicológica, enfim, e eu tô aqui ganhando milhões fazendo minha residência em Vegas, por exemplo. Que pessoa incapaz conseguiria fazer o que ela tava fazendo, né, trabalhando? Ninguém conseguiria. Ela mostra, assim, esses absurdos que aconteceram durante a tutela. Eu fiquei muito chocada, acho que foi a parte que eu fiquei mais chocada. E, enfim, essa família dela, olha, gente, não tem um salvo ali. Pelo amor de Deus, é um pior que o outro, é muito triste, é muito, não sei, sabe, dá uma tristeza, assim, dá uma pena mesmo, né, de pensar, meu Deus, ela tava rodeada de pessoas que deveriam apoiá-la, que deveriam ajudá-la nesses momentos de fragilidade, e essas pessoas só ajudavam a colocá-la mais pra baixo, só ajudavam a deixar ela pior do que ela tava. Nunca ninguém vinha estender uma mão, né, e ajudar, e dar um abraço que fosse. Ela fala muito sobre isso, assim, então dá pra ver, assim, a carência que ela tinha, né, essa necessidade de simplesmente ter pessoas que a apoiavam, né, e a pessoa que ela tinha ali, fazer esse papel pra ela, era a avó, né, que, enfim, faleceu quando ela era nova, né, a própria Britney era mais nova, então, assim, ela passou todas as fases, as piores fases da vida dela sem esse apoio. Eu fiquei bem, assim, impactada, né, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse livro, falando assim, né, tirando essa parte do audiobook que eu falei, eu acho que não é um livro muito bem organizado, muito bem estruturado. Talvez quem seja muito fã da Britney consiga preencher as lacunas, mas eu não consegui, porque justamente eu não acompanhei toda a fase dela depois ali do Oops, I Did It Again e tal. Eu parei de acompanhar ela mais ou menos ali em Gimme More, né, quando teve toda aquela polêmica do Gimme More e tal, então daquele clipe ali pra frente eu já não acompanhava tanto ela. E ali as coisas começaram a ficar meio bagunçadas na minha cabeça, eu não entendia muito bem, porque eu acho que algumas lacunas, né, ficaram ali no livro, e talvez quem seja muito fã consiga preencher esses espaços com mais facilidade. Mas eu achei que algumas coisas ficaram faltando. Acho que minha maior crítica seria essa, assim mesmo, pra estrutura, né, do livro, até porque é um livro curto. Eu acho que livros de memórias não precisam ter, né, 1000 páginas, mas assim, é interessante que eles tenham uma quantidade suficiente para que a gente entenda
né, todos os momentos-chave ali da vida da pessoa. Acho que o que pega é porque a Britney tem muitos desses momentos, né, grandiosos, importantes na vida dela, né, principalmente na carreira dela. Então eu acho que isso faz com que as coisas fiquem assim, tipo, parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, realmente. Pra mim, no final também ficou com 4 estrelas esse livro. Eu gostei, né, apesar de ter tido uma experiência bem ruinzinha, assim, com o audiobook. Eu gostei do livro, eu fiquei interessada, né, a ler mais. Eu quero assistir agora documentário sobre a Britney, né, quero saber um pouquinho mais sobre a carreira dela, algumas coisas que talvez ela tenha deixado de fora. Realmente ela é uma pessoa, assim, muito interessante, justamente porque é impressionante as coisas que aconteceram com ela e ela ali, né, se manteve de pé, mesmo com todas as coisas horríveis que estavam acontecendo. Ela sempre estava ali de pé, ela nunca desistiu. Então, outra coisa que eu também achei muito bonita foi o momento em que ela fala sobre a relação dela com os fãs, porque o movimento Free Britney, ele começou com os fãs, né, e se tornou o que se tornou por causa dos fãs, porque os fãs estavam dispostos, né, a acabar com essa questão da tutela. Ela fala sobre isso, que ela nunca tinha falado nada. Então, assim, ela passou 13 anos sem abrir a boca. E mesmo assim, os fãs conseguiram perceber que tinha algo errado. E conseguiram fazer algo sobre. Eu achei até inspirador, sabe? De ver uma pessoa que valoriza tanto os fãs e que reconhece o papel dos fãs. E ela fala várias vezes, ela agradece várias vezes ao longo do livro. Todas as pessoas que, postaram uma hashtag pra ela. Isso contou muito, sabe? Então, achei muito bonito, assim, esse reconhecimento, essa gratidão que ela tem com relação aos fãs. No último vlog, falei sobre isso, né, sobre ser fã e tal, e mais uma vez estou aqui falando sobre a relação de fãs e ídolos, e é muito legal quando a gente vê uma relação saudável, assim, uma relação de respeito, uma relação bonita, né, como essa, que eu acho que todas deveriam ser assim, né, mas infelizmente não é bem por aí, né, muitos fandoms aí são tóxicos, mas eu acho que o da Britney não é um deles. Foi uma experiência muito legal no geral, assim, eu fiquei bem feliz também de ler este livro. Como já era de se esperar, fiquei, né, muito tempo falando, já estou aqui até com a garganta seca. Eu tô com algumas leituras em andamento. Basicamente, eu estou levando toda a minha TBR de junho pra julho. Não é bem o que eu gostaria, mas é o que está acontecendo. Então, vamos ver se julho eu consigo me organizar melhor, né, e de fato ler os livros que eu me proponho a ler. Mas, em breve, então, eu já pretendo começar aí outro vlog. Mas, por enquanto, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até o final. Agora, os meus planos, além de começar o próximo vlog, são gravar alguns vídeos pro canal. Eu preciso muito gravar a tag dos 50% pra não deixar ela ficar muito atrasada. E também tem um outro vídeo que eu tô querendo gravar pro canal, uma outra tag que eu quero gravar e um outro vídeo também que eu já tenho bastante tempo que eu venho tentando gravar, mas até o momento não consegui. A gente se vê então no próximo vídeo ou no próximo vlog aqui do canal. Se você ainda não deu seu like, aproveita pra fazer isso agora antes de sair aqui do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê em breve então, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!